Olá, eu sou Alan Henrique, seja bem-vindo ao Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje, uma identidade histórica para o nosso dia a dia, porque existem palavras que nós usamos no nosso dia a dia que vêm de uma origem muito longínqua, da qual nós não sabemos a origem e por que elas foram faladas dessa forma, e algumas até assumem uma conotação pejorativa, um jeito ruim de se referir a alguém, como por exemplo, burgueses ou nobres. Vamos lá. No período da Idade Média, que corresponde entre os séculos 5 a 15, mas o que nós vamos falar aqui é especificamente mais entre o século 7 e o século 12, 13 por aí. Um período menor. Foi o seguinte, no século 7, no século 8, na verdade, ano 700, no século 8, os muçulmanos invadiram a Europa. Eles fizeram uma campanha de conquista militar e eles queriam fazer uma conquista territorial da Europa. Com a ruína do Império Romano e do Império Bizantino, o Império Bizantino também era um Império Romano, só que ele ficou em uma divisão onde a capital era onde é Istambul, na Turquia, hoje, uma coisa assim, para o lado mais oriental da Europa. Então, os muçulmanos, percebendo a fragilidade quando não tinha uma organização, uma força militar bem concentrada e um esquema de Estado bem concentrado, eles viram a oportunidade de expandir os seus territórios, conquistando assim a Europa. Em mais ou menos 40 anos, eles conquistaram a Europa. Nos anos 740, por aí, lá pelos 770 já estava quase todo tomado pelos muçulmanos. Principalmente a Península Ibérica foi quase totalmente tomada por eles. Ali só aquela parte de cima, as Astúrias, que não foi, e ali levou 700 anos para eles retomarem o que perderam em 40. Consegue imaginar uma campanha dessa, onde os filhos nascem guerreiros para terem netos guerreiros, porque eles mesmos são netos de guerreiros para poder reconquistar um território? Bem, eles passaram 700 anos, mais ou menos esse período de 1700 até 1800, não, de 800 até 1500, ali com um fim perto do início das grandes navegações. Mas esse não é uma aula sobre Idade Média. Vamos focar aqui na expressão burgueses e dando um brinde, uma explicação do porquê significa nobre. Existiam pessoas que tinham mais coragem de lutar, pessoas que eram mais fortes fisicamente e pessoas que eram descendentes de guerreiros da época do Império Romano ou descendentes dos povos bárbaros e dos povos tribais ali da Europa. Então, aqueles que se dispuseram a lutar contra os muçulmanos para poder reconquistar o seu território e proteger as outras pessoas, eles viram o gesto nobre que essas pessoas tiveram, o gesto nobre. Então, essas pessoas foram chamadas de nobres. Essas pessoas, então, receberam condados. Por isso, um título de nobreza é conde. Os Estados Unidos ainda usa isso, um condado, uma região onde abrange várias cidades. Que condado é o território de um conde. Então, títulos de nobreza eram dados para as pessoas que faziam parte da classe guerreira. Os nobres eram os guerreiros. Não esqueçam que esse negócio de alistamento militar obrigatório para toda a população é nova na nossa história, é recente. Isso aí tem coisa de 300 anos, então quer dizer que foi bem depois do final da Idade Média, onde as pessoas eram obrigadas a lutar. Então quem lutava? Lutavam os nobres que se dispunham a lutar contra os muçulmanos ou contra outros territórios ou outros nobres que vêm querer expandir os seus domínios por sede de poder. Então, os camponeses também podiam se tornar nobres, bastava fazer o teste e se tornar alguém para passar a ser a classe guerreira, que daí sim, se o rei chamasse, guerra. Ou, se alguma invasão acontecesse, guerra. Essas pessoas aqui eram quem moravam nos castelos. Eles que moravam naqueles castelos, nas cidades protegidas, às vezes por água em volta e coisas desse tipo. Só que do lado de cá tinha os camponeses, que eram os trabalhadores rurais
que ficavam nessas terras aqui, que essas terras eram chamadas de feudos. Daí, feudalismo. Cada nobre tinha seu próprio território, cada nobre tinha seu próprio feudo, então ali havia as suas regras, bem repartidas e não tinham países tão grandes, já que a Europa não tem tantos países grandes assim nem hoje, mas tinham bem menores do que os próprios países europeus hoje. Esses feudos, essas coisinhas pequenininhas onde tinha os territórios dos nobres. Era onde os camponeses trabalhavam ali, eles não tinham o perigo de ir para a guerra, mas não tinham os prazeres que os nobres tinham. Os nobres não trabalhavam nos campos, mas estouravam a guerra, eles que iam, os camponeses ficavam de boa em casa. Eles tinham uma facilidade maior de desenvolver a sua prole, daí proletariado. Mas isso é um termo que vai surgir muito tempo depois. Não vamos cometer anacronismos aqui. Os burgueses, então, eram civis, como os camponeses, que viviam em burgos, onde era uma fortaleza menor, não era o castelo do nobre, não era a fortaleza principal do nobre, mas eram fortalezas menores para onde os camponeses se refugiavam em um período de guerra ou em uma situação de invasão. Essas pequenas fortalezas, chamadas burgos, possuíam eles eram povoados por um misto de militares não nobres, militares menores, com menos responsabilidades, e civis. Esses civis que viviam nos burgos acabaram recebendo o nome de burgueses. Mais para frente, quando as guerras diminuem, é nesses burgos que surgem o comércio. Pois alguns passaram a ser viajantes ou a negociar com viajantes, principalmente viajantes árabes, depois que a guerra começou a ficar um pouco mais tranquila e alguns lugares não tanto guerreavam com árabes, mas negociavam com eles por causa desse convívio meio bélico, um convívio conflituoso, mais um convívio de fato. Eles passaram a comprar coisas vindo do Egito, coisas vindo de Marrocos, coisas vindo do Irã, os persas, que o Irã não é árabe, o Irã é persa, é um outro tipo de raça. Coisas vindas da Índia, coisas vindas da China, e então eles passaram a negociar, vendendo coisas para os camponeses e vendendo coisas também para os nobres. Então, os burgueses têm esse nome. Hoje é usado muito, por exemplo, Karl Marx, o autor, junto com Hegel, do Manifesto do Partido Comunista, o criador do Partido Comunismo, da ideologia comunista, ele usa bastante a expressão burgueses, mas é uma expressão herdada desse período da Idade Média, já que Karl Marx escreve lá pelos anos 1800 e bolinha, 1800 e pouquinho. Se eu estiver comentando algum erro aqui de datas, você dá uma pesquisadinha aí depois. Se eu não me engano, ele viveu num período ali no século 17, 1800 ali. Então, foi bem posterior à época da Idade Média e ele aproveita desse termo e ele faz uma análise de acordo com a sua época, não sendo essa origem histórica da palavra burguês, burgo ou burgueses. Então, não confunda com o sentido burguês, que é muito usado hoje como um sentido pejorativo para alguém que tem dinheiro, não sendo muito rico, mas também nem um pouco pobre, feito pela ideologia comunista, porque é uma coisa posterior, e para você entender melhor a análise que Karl Marx faz politicamente dos burgueses, você precisa entender de onde ele tirou, porque ele usa como uma figura de linguagem. Não é esse o ponto, não confunda. Se isso aqui está diferente do que você viu nessa análise que Marx faz, não pensa, tá errado. Não, Marx fez outra análise. Essa daqui, que eu passei para vocês, é a análise da origem da expressão burguês, lá na Idade Média, muito antes de Karl Marx usar ela na sua análise política. Bem, esse foi o clique de hoje. Na verdade, vai ter
diferenças, coisas que os burgueses têm que nos influenciam até hoje, eu vou trazer uma influência diferente do que Karl Marx analisa, porque a dele é muito mais difundida. Então, duas coisas da mentalidade, que essa posição dos burgueses, que fez eles ter um pensamento diferente dessas outras duas classes e que atinge a maioria das pessoas até hoje, principalmente no Brasil, sem nós sabermos. Mas isso é tema para o clique de amanhã, e esse clique sobre os burgueses vai ser em 3 etapas. Essa primeira aqui, de quebra a gente fez definição dos nobres e dos camponeses, e as outras duas, sobre as duas posturas, as duas visões de mundo que nós herdamos deles. Então, até o clique de amanhã.